2026 começou, minha gente. E agora, todos os planos, todos os sonhos, tudo aquilo que a gente colocou aí para o universo, eles começam, né, a se movimentar e se manifestar na nossa vida. E aí é nesse processo, é nesse momento em que nós precisamos estar alinhados com os nossos propósitos e com aquilo que desejamos. Mas é claro que esse início de ano ele traz essa carga, né, de mudança, de perspectiva, de sonhos, mas nada impede que a gente continue andando e trilhando o nosso caminho, certo? Esta é a primeira vez da minha existência que eu não me sinto recomeçando, sabe? Todo o final de ano, início de ano, ele trazia para mim uma carga de tipo, ah, você vai ter que recomeçar. Mas esta é a primeira vez que eu estou sentindo que eu posso dar continuidade a tudo aquilo que eu plantei em 2025. E vamos nessa, né? A perspectiva é alta, a vontade de fazer também é muito grande. E não vamos desanimar, vamos seguir, que a plantação está aí, o ano acabou de começar, nós temos muitos dias para plantar, nós temos muito tempo para fazer a nossa plantação acontecer, semear com amor, com carinho, com cuidado e trazer os nossos sonhos para a nossa realidade. É claro que o processo vai depender de cada um de vocês. Cada um tem uma vida diferente, cada pessoa tem uma forma de enxergar a vida diferente. E também, se eu tivesse recebendo essa mensagem que eu estou falando hoje, em 2024 ou em 2023, para mim seria irrelevante, porque eu não estava aberta para viver esse processo de entendimento mesmo espiritual e de manifestação. E nessa virada, nessa mudança de ano, de um ano para o outro, nessa mudança de ciclos, nessa nova rotação dos planetas aí, muita coisa vai tomar lugar na nossa vida, né? Vai se transformar. Claro que tem pessoas que acreditam aí em várias coisas, numerologia, signo, tem de tudo. Mas o que importa é aquilo que você tem dentro de você, sabe? Dentro do seu coração. Os seus pensamentos, aquilo que você fala. E eu poderia até fazer um vídeo assim no futuro, falando sobre coisas que você não pode fazer no momento em que você quer manifestar a sua vida. Porque se você tiver hábitos ruins, se você viver coisas que não te tragam força espiritual mesmo falando, sabe? Você vai acabar se frustrando nesse processo, nessa caminhada. Porque é tudo muito particular. A gente pode procurar na internet ou procurar em outras redes sociais formas de manifestar. Mas o que eu aprendi nesse processo é que a gente pode usar as técnicas, porque elas existem e elas são muito úteis nesse processo, mas vai depender muito daquilo que a gente tem no nosso coração e nas nossas intenções. Porque eu custei muito, muito a entender que o universo, ele não trabalha somente com a questão do merecimento. Porque se for por merecimento, eu estaria vivendo uma vida de princesa. E vou viver a minha vida de princesa, porque eu realmente mereço. Mas o universo, ele olha a nossa intenção. Se nós não temos intenção naquilo que fazemos, como é que o universo vai nos devolver as coisas que fazemos, o que queremos? Entendem? Eu ouvi uma frase uma vez, eu não lembro aonde, eu tô cheia de frases aqui nesse canal no YouTube de lugares que eu não lembro, eu só vou soltando assim, né? Mas que falava alguma coisa relacionada à intenção. E eu vou procurar esse momento, eu devo ter salvo essa mensagem, porque era muito específico. As pessoas, elas não estão preocupadas com você, sabe? O que importa, olha, isso é muito importante. Quando você vai fazer alguma coisa, seja ela boa ou ruim, o que importa é a sua intenção. Qual é a intenção que você está fazendo? Qual é a intenção que você está colocando naquilo? Porque às vezes você faz uma coisa errada sem querer, mas a sua intenção era boa. Então, imagina, o universo não vai te punir 100%. É claro que existe uma consequência, mas você não vai ser punido 100% porque você cometeu um erro, porque você tinha uma boa intenção. Dentro do seu coração, você não tinha intenção de prejudicar ninguém, ou de maltratar alguém, ou de fazer alguma coisa errada, sabe? Não existia isso. Você estava fazendo, mas a sua intenção era boa. Então é claro que as consequências vão vir, certo? Tudo bem, você não estava 100% consciente de que aquilo seria ruim, mas a sua intenção era boa. Guardem isso. Quando vocês forem fazer qualquer coisa na vida de vocês, tenham intenção. Vai fritar um ovo?
É intenção, preste atenção. Qual é a sua intenção com aquilo? Não é comer um alimento saudável e que vai te fazer bem? Então tenha intenção nisso, coloque sua atenção nesse processo também. Porque eu estava acumulando algumas dicas de como começar o ano bem, e essas dicas que eu vi, assim, a grande maioria, são coisas que para mim são óbvias, mas que para a maioria das pessoas não são. Que é tipo, faça pequenas coisas. Se você não sabe, se você sabe que não vai conseguir ler 6 páginas de um livro no dia, se dedique a ler pelo menos 20 minutos de leitura, sabe? 20 minutos numa página, num livro. Fazer pequenas coisas. Porque se você se desafia muito extensamente, tipo, vou ler 6 páginas, talvez no primeiro dia você não tenha vontade de ler 6 páginas, aí você já vai começando a desanimar. E o objetivo não é esse, é continuar fazendo pequenas coisas, pequenas atividades. Eu não quero treinar 40 minutos, então você convence o seu cérebro a acreditar que você vai treinar 10. E aí, quando você vê, você já fez os seus 40 minutos e tá tranquila, conseguiu concluir a sua meta ali. Porque o seu cérebro, ele tem essa mania de resistir. O nosso cérebro, eu acho que, olha, se tem uma coisa que eu entendi com a minha intolerância à lactose, quem for intolerante à lactose vai saber, não existe pessoas mais teimosas do que os intolerantes à lactose. Eles acreditam fielmente que não vai dar em nada e sempre dá alguma coisa, minha gente. É incrível, incrível. Eu, desde cedo, entendi que eu era intolerante à lactose. E aí o meu cérebro, ele meio que fica alerta a tudo que eu vou comer. Tudo. Eu pego uma bala que ela vem com chocolate dentro, a primeira coisa que o meu cérebro faz é me lembrar de ler o rótulo. E aí eu leio o rótulo e não como a bala. E exatamente isso. Se você acostuma o seu cérebro sempre vai querer que você faça poucas coisas, porque ele não quer gastar energia. Então, se ele tá ali acreditando que você vai treinar 10 minutos e você faz o seu treino de 40 minutos, você já venceu. São pequenas coisas que vão fazer o seu cérebro entender que você está realmente fazendo uma reprogramação ali na sua cabeça, certo? Outra dica que eu vi, que eu achei bem interessante, foi a sua alimentação. Então, vamos cuidar da nossa alimentação. Se a gente quer ter uma vida plena e maravilhosa, vamos cuidar da nossa alimentação. Eu sei que nem todo mundo tem as mesmas condições de comer as mesmas coisas, eu mesmo não tenho condições de comer tudo que eu queria comer, porque eu tenho intolerância à lactose, então eu tô sempre me policiando. Mas eu vou contar uma coisa pra vocês que aconteceu comigo essa semana, que só tem 2 dias que janeiro, 2 dias que janeiro começou, não, 2 dias que eu voltei a trabalhar presencialmente, foi que nos 2 dias eu não consegui almoçar. E olhe que eu não sou a pessoa que pode comer qualquer coisa na rua. Então, a minha cabeça sabe disso. Eu realmente me programo pra almoçar, porque eu saio de casa bem cedo, e aí, quando eu vou almoçar, eu tenho que ter minha comida, porque senão eu vou ficar com fome, não tem outra opção, eu tenho que comer. E aí, o que eu faço? Eu sempre levo o meu almoço. Ai, Manu, mas eu queria tanto sair pra comer. A gente vai, mas eu vou comer a minha comida. Gente, eu sou muito chata com isso. Se vocês quiserem, eu posso falar um pouco mais sobre como é esse processo de ser uma chata, de uma intolerante à lactose, tá? Mas eu entendi muito, muito cedo, sabe? Então, sempre foi assim. Sempre. Desde que eu descobri que eu era intolerante, eu realmente sou chata. Então, eu me policio. Ah, tudo bem. Só que aconteceu, segunda-feira eu esqueci o meu talher. E eu não consegui almoçar. Quando eu fui ver, eu fiquei procurando assim lá na empresa e não achei nenhum talher para eu comer. Eu pensei em comprar num restaurante que tinha perto, mas eu já ia para casa, então assim, tudo bem. Eu vim para casa com fome. Cheguei em casa, eu almocei meu almoço que eu tinha levado, porque eu não ia estragar a comida. E hoje, que é o segundo dia que eu fui trabalhar, hoje a minha comida estragou. Então imaginem a situação da pessoa que não tem muita opção de comida, ter que comer qualquer coisa. Então eu fiquei com fome. Só que aí eu larguei mais cedo, porque eu pedi pra ir embora. Tipo, gente, por favor, eu tô com fome. Então, como tá no comecinho do ano, não tem tanta coisa acontecendo, tem muita gente de recesso e tudo mais, graças a Deus. Então eu vim pra casa e acabei de almoçar. Faz pouquíssimo tempo que eu almocei. Então é assim, o processo é esse. Só que a partir de amanhã, ou de mais tarde, eu vou começar a me programar, a me policiar, porque eu não posso ficar assim. Eu preciso comer, porque, minha gente, se eu não comer, eu fico muito chata. Eu não sei vocês, mas eu fico muito chata. Eu já sou chata pra comer.
tem aí várias limitações na minha alimentação, que não é só intolerância. Eu tenho alergia alimentar, eu tenho dificuldade de digerir alguns alimentos. Mas, gente, assim, tipo assim, eu vou dizer pra vocês que eu meio que procurei esse caminho, sabe? Mas aí eu conto em outro vídeo, senão vai ficar muito grande esse aqui. E a terceira dica que eu vi foi de continuar. Ah, eu fiz isso hoje, vou correr. O que eu vi foi tipo assim, não dá pra começar a correr sem saber caminhar. Então, se você quer correr, você tem que começar caminhando. E eu sou a pessoa que faz zero exercícios físicos, zero. Gente, eu não gosto. Mas, como uma das minhas metas para 2026 é me exercitar um pouco mais, eu vou entrar nesse movimento para não ficar sedentária, né? Porque eu já tô aí chegando na idade que eu preciso me cuidar. E então é isso, gente. Esse vídeo é um abraço para vocês, para esse começo de ano. Eu sei que tem muita coisa aqui que a gente ainda vai conversar, ainda vai desenrolar nos próximos vídeos, mas eu queria deixar para vocês essa mensagem. Comecem fazendo o que vocês puderem fazer, mesmo que seja um pouquinho por dia. Cuide da sua alimentação, por favor, cuide da sua comidinha. Se trate com amor e não comece a correr sem saber caminhar, né, gente? É isso. Amanhã ou depois eu volto com mais vídeos, a gente vai se falando. Um beijo e bye bye.